Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e hoje a gente vai falar sobre gestão, sobre contabilidade. Tive agora com o meu convidado 10 minutos na minha sala, a gente quase que construiu toda uma história aqui sobre a importância de uma gestão estratégica, de entender de contabilidade, de entender mais profundamente do negócio. Então, esse papo é para você. E o nosso convidado é o Sérgio Figueiredo, e ele vai se apresentar. Ele tem uma empresa, já agora deu lucro, né? Agora deu lucro. Agora deu lucro. E outros negócios, palestrante, consultor, enfim, tudo que um seller precisa. Sérgio, eu vou deixar você se apresentar, queria que você falasse para a nossa audiência. Primeiro, obrigado por aceitar o convite. Demorou, né, para a gente conseguir acertar a agenda, mas, cara, fico muito feliz e eu tenho certeza que você tem muita coisa aí para falar para os nossos sellers, para os nossos vendedores. Muito bom. Não, primeiramente, agradecer o convite, né, da Magi 5. É sempre um prazer poder levar conhecimento para os sellers, né, que é o foco ali do nosso serviço. Mas me apresentando, sou Sérgio Figueiredo, sou tributarista de formação, né, minha formação é na área tributária, trabalhei 26 anos na área tributária, mas sou oriundo da contabilidade, sou contador também. A gente vem da contabilidade, porém depois a gente cria um ecossistema de serviços para e-commerce, né? Então a gente tem todo um leque de serviços ali para assessorar o seller, né? Seja ele pequeno, médio, grande. Então, que é o Agora Deu Lucro, né? O Agora Deu Lucro tem o principal propósito do Agora Deu Lucro é elevar o nível de consciência profissional do seller. Que a gente sabe, né? Até nesse papo que a gente estava tendo aqui, a gente sabe que tem uma deficiência ali e pela história de quem é do e-commerce, do comércio digital, a gente sabe que a trajetória dele é bem amadora. Então é natural no país, sobretudo como o Brasil, ter deficiências na gestão e deficiências sobre negócios em si, né? Sobre falar de negócios e ter conhecimentos e conceitos e conhecimentos ali sobre negócio. Então essa é a ideia do Agora Deu Lucro, suportar esse cara na jornada do lucro dele ali dentro do comércio digital. Não, é legal. Só uma curiosidade, eu sou advogado por formação e quando eu tirei a minha carteira da ordem, a minha prova foi tributária. Todo mundo falou, você é maluco? Eu falei, cara, é uma matéria que eu gosto, eu vou fazer. Fui lá e passei de primeira fazendo a prova de tributário, mas é um tema, sem dúvida nenhuma, acho que é uma das coisas mais importantes, um empresário conhecer essa parte tributária, fica muito dinheiro na mesa, né? Sim. A área tributária sempre é vista com uma complexidade e eu escuto muito essa frase, né? Quando eu vou nos lugares, ou palestro, nas imersões, enfim. Cara, você é louco de gostar de uma área dessa? Hoje, praticamente, eu dou um suporte no time, mas eu estou na posição, hoje eu estou o CEO do Agora Deu Lucro, mas a minha área de origem é uma área que eu gosto, eu leio sobre tributário praticamente todos os dias, mas acabei me especializando em negócios, né? Porque acabou que dentro do nosso grupo de empresas, fora o Agora do Lucro, tem outras empresas, né? Eu tenho uma consultoria, a gente tem um escritório de contabilidade multinicho, né? Que atende todos os nichos, tanto de serviço, indústria, comércio, ensino físicos. A gente também tem uma empresa de BPO financeiro, então tem todo o ecossistema de finanças e negócios para multinicho. Porém, o Agora do Lucro, onde eu estou como CEO, a gente está especializado em e-commerce. Então a gente tem um leque ali de serviços, um portfólio de serviços especializados em e-commerce para suportar. Uma área tributária, como no Brasil é o país dos impostos, e eu sempre que tenho oportunidade eu repito isso, né? O Brasil é o país dos impostos, é o país que tem mais legislação tributária no globo, porém tem um detalhe, não é o país que mais recolhe impostos. Então tem uma diferença grande aí que os empresários, seja pequenos empresários e até grandes empresários, deixa a desejar nesse sentido, né? Que é o que a gente está falando. A gente quer cobrar do Estado e longe aqui de defender um lado ou outro, mas assim, a gente precisa fazer pelo menos a nossa parte. E o país, a gente sabe que tem essa deficiência. A arrecadação, os grandes têm isenções. Com a nova reforma tributária, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas tem grandes isenções aí, não recolhem. Os pequenos acabam sustentando o país,
porém a maioria dos pequenos recolhe muito pouco imposto ou nem recolhe. A gente basta ver que recentemente o iFood foi condenado a pagar 1 bi Exato. de reais de tributos, né? Ou seja, estava tentando usar lá o PERSE de forma irregular, mas o cara tenta, né? Exatamente. Aí você vê que é muito dinheiro, né? 1 bilhão... Vira e mexe a gente se depara na mídia, né? Os grandes casos acontecem na mídia, mas assim, nós lá, eu consigo ver, eu tenho essa informação sigilosa das empresas, eu consigo perceber que a maioria tenta não pagar impostos, mas foi um inconsciente coletivo que foi criado na sociedade de sermos o país dos impostos, e somos mesmo. Sim. A carga tributária é muito alta, ela é muito alta. Eu acho que aí é um contexto, mas devido a vários fatores e acontecimentos, ficou que o Brasil é o país dos impostos. Então, eu falo que a pergunta que eu mais escutei na vida, já fui da área comercial também, era, cara, como eu faço para pagar menos impostos? É sempre essa pergunta. E que em tese não é nada errado você pensar, porque aí você está indo para um processo de ilisão fiscal que é legal, né? Você vai lá, como eu otimizo a minha carga tributária. Agora, você não pode falar, vou pagar menos impostos, simplesmente não pagando, né? Ou sonegar, né? Eu falo que devo, não nego, pago quando puder. Tá legal. E isso é um modus operandi Brasil, né? Sempre tem alguns parcelamentos que o federal libera, o estadual, no caso do e-commerce, também libera. Então, assim, o importante é você declarar, né, ter esse suporte, conseguir fazer as obrigações. Que é diferente ser inadimplente de ser sonegador, né? Exatamente. Essa é a diferença que às vezes o empresário não entende, né? Ele quer sonegar. E aí é crime. E aí quando vira crime, foge da esfera contribuinte, já vai para o lado pessoal. Agora, você declarar e não... Às vezes você vai ter um problema de fluxo de caixa, às vezes você não consegue pagar, é natural. Porém, tem que estar bem suportado para entender qual a diferença e qual o caminho seguir com a estratégia boa. Sérgio, eu não sei se você concorda, mas eu penso que se uma empresa que não consegue pagar o imposto em dia é um sintoma grave de que tem um outro problema. O problema já não é mais no imposto. Não. Isso daí é meio que você achar que a febre é o seu problema, e não é. Exatamente. O paralelo foi perfeito. A febre não é o seu problema. Você precisa entender o porquê que está causando a febre. Quando acontece de não pagar o imposto, normalmente a gente vai parar lá na precificação, que é eu brinco que a frase que eu sempre uso é: a precificação no e-commerce, sobretudo no e-commerce, ela é um câncer. Se você errar, você vai morrer em algum tempo. Agora, quanto tempo vai depender do tamanho do seu negócio, do nicho, do mercado, enfim. E a precificação, ela envolve a questão tributária muito forte, né? Se você vai estar no Simples Nacional, você vai estar no regime normal, com lucro real ou presumido, aí tem que ter especialista para te indicar isso. Exatamente, né? Aí a complexidade começa a aumentar. Então, a parte tributária, seja do negócio, seja do produto em si, ela é parte da precificação. Então, quando você já não está pagando o imposto, provavelmente você tem uma disfunção na precificação e financeira. O cliente pagou, o cliente quando comprou, ele pagou, ele entregou o dinheiro do imposto na sua mão, né? Ele entregou. Se você não precificou e não colocou no seu custo, você já teve um erro de gestão. E usou o dinheiro do imposto para pagar aluguel. Exatamente. E acontece muito isso. Mas por que acontece muito? Na minha opinião, né? Acontece porque a gente tem uma deficiência educacional como base no Brasil. A base educacional brasileira, ela é muito deficitária, né? Então, hoje está começando a se falar um pouco de educação financeira no ensino infantil, fundamental, médio, né? Hoje, meu filho, estava comentando com você que meu filho tem 8 anos. Ele está começando a ter isso, mas meu filho está fora da realidade do que é o país. Sim. Ele estuda numa escola particular, né? Graças a Deus a gente tem uma condição ali de dar esse suporte, mas assim, precisaria colocar isso dentro da base curricular, dentro da grade pública, uma educação minimamente financeira para a pessoa física, que eu falo que a educação financeira que você não tem na jurídica foi aquela que você não teve na física.
E aí você pega o índice de inadimplência país hoje, tá altíssimo. 70 milhões de brasileiros estão com um problema, com endividados. Então, assim, de 220 milhões. De 200 no total, né? Então, quando você pega da aí tira idoso, criança. ativa, né? Você pega a população ativa, fica muito evidente que tem um problema ali. Não é interessante. Nós somos o país dos rendimentos, né? Então, o país dos bancos, né? Onde a gente tem 3, 4, 5 do rentista que ganha e o restante da população tem dificuldade. Então, a gente tem um problema estrutural educacional que vai impactar lá nas empresas. Porque o cara, quando começa e ele tem uma veia empreendedora, ele abre o negócio dele. Só que ele vai aos trancos e barrancos, como eu fui lá atrás também. Mas em algum momento da vida você tem que escolher entre pagar o imposto ou pagar seu funcionário. Mas isso não é contínuo, né? Não Exato. Pode ser. E aí falta base de conhecimento, né? De estudo mesmo, para ele poder evoluir. Né? Então, a ideia do Agora Deu Lucro foi exatamente essa, que foi a gente evoluir o nível de consciência desses caras. Né? Quando a gente pega... como que foi que surgiu, e até esse nome que é curioso, né? Mas como que foi que surgiu? A gente tinha uma base de clientes, né, de multinicho, mas pelo background dos sócios, a gente sempre trabalhou com comércio, a gente ajudou a estruturar o e-commerce do Walmart lá atrás, enfim, tem toda uma história ali por trás. Quando a gente pega, falou, cara, vamos separar essa carteira de comércio eletrônico aqui, vamos olhar com cuidado para esses caras? A gente começa a olhar com cuidado qual que era a maior deficiência deles, de ter lucro. E aí a gente começa a aprofundar. Por que o cara não tem lucro? Porque ele não se organiza, porque ele não controla dados, porque ele não tem um número na mão do negócio dele, ele não entende qual que é o jogo da gestão, e aí ele começa a ter dificuldades tributárias, dificuldades financeiras, dificuldades de negócio, até de montar um negócio. E aí nós vamos entrar nesse assunto que no e-commerce é recorrente, a gente participa dos eventos e vai nos lugares e tal. Eu tenho vários CNPJs lá no Simples Nacional, eu não sei o quê. Aí você já vê que começou já sem orientação. Eu até falo pro pessoal o tempo todo, eu falo, gente, é simples, não quer dizer que é barato, né? Às vezes você está no simples e custa mais barato. E aí, Sérgio, tem uma preocupação bastante grande com a reforma tributária. Tem duas situações. A gente está vendo agora uma legislação do governo federal no sentido de punir aquele cara que sonega de forma contínua, né? Sim. Eu abro uma empresa, fecho, abro outra, fecho, né? Então, não é o inadimplente. Eu vi uma entrevista agora do ministro da Fazenda e ele fala, cara, não é o inadimplente, não é o cara que tem dificuldade, mas é aquele cara que faz isso de propósito. Ele abre uma empresa, não paga nada, abre outra, não paga nada. Ou seja, a gente tem pela frente isso que vai ser aprovado, eu não tenho dúvida, se não for aprovado esse ano, o ano que vem vai ser aprovado, junto com a reforma tributária que traz a obrigatoriedade da retenção do imposto por parte do marketplace. Não sei como isso vai ser funcional, Sim. mas no pior do cenário, ainda que haja, como alguns estados já estão se colocando nessa posição, responsabilizando, colocando o marketplace como devedor solidário, eles vão começar a cobrar essas guias. Né? Ou seja, cara, o dinheiro do giro usando o imposto, e é um outro problema, e aí acho que você vai poder ajudar muito, porque diminui ainda mais o seu capital de giro, né? Porque você vai vender, já vai pagar o imposto ali na fonte e demora 30 dias para receber. Sim. Eu costumo dizer que o e-commerce ele tem essa vantagem, né? Quem está no comércio eletrônico tem uma vantagem do quê? De receber muitas vezes antes de pagar. Então é um dos únicos segmentos onde a gente consegue ter o fluxo de caixa ali, mas mesmo assim você tem que ter ele bem controlado, né? Não adianta... O fluxo de caixa positivo, né? Quando a gente fala de fluxo de caixa, parece que é um termo em grego para quem é do e-commerce, porque a maioria não controla saldo, e fluxo de caixa não serve para saldo. Mas voltando a esse assunto do split payment, né, que vai acontecer, aí eu falo para os caras lá, mas quando isso vai acontecer, né? Vai ter a obrigatoriedade, a gente tem um modelo parecido com países europeus, o que a gente está adotando aqui na nova reforma. Então vai ser descontado. Não é nada novo, não é jabuticaba. Não inventamos, não é o brigadeiro nem a coxinha aqui do Brasil, nem a jabuticaba. É realmente o que já existe em outros países. Então ele vai ter essa responsabilidade solidária, o e-commerce, tá? O e-commerce, no caso, o marketplace, né? O marketplace vai reter na fonte parte que é do Estado e a outra parte vai para o seller.
Se esse seller já não está pagando imposto porque ele está usando o imposto como caixa para ele, ou ele está distribuindo, ou ele está usando para pagar outras contas, esse cara vai ter sérias dificuldades. Quando isso, Sérgio? Provavelmente não tem uma data efetiva ainda, mas provavelmente em 2028. Aí quando você fala, o cara, mas aí 2028, tá longe pra caramba. Não, não tá longe, nós estamos em 26 já, né? Considerando que 26 tem não sei quantos feriados, Copa, eleição, vai passar igual um tiro. E 2028 provavelmente vai ter essa obrigatoriedade. Primeiro começa com B2B teste em 27. Então, eles vão... O que eles vão testar? Eles vão testar a capacidade de controle tecnológica que as empresas vão ter, né? Então, o governo vai acompanhar isso de perto, vai colocar um modelo teste, né? Mas já valendo para B2B, operações B2B, e depois ele começa com a B2C, que seria no caso do e-commerce, o cara que está vendendo no e-commerce via marketplace. Então, vai ser assim. Por quê? No modelo que a gente coloca hoje na nova reforma, o dinheiro vai para o federal. E aí lá ele distribui, porque vai ser o IVA e tal, né? Um imposto único. Então lá ele distribui para os fundos estaduais e municipais, conforme a legislação ali. Então, a ânsia dos estados de arrecadação vai aumentar, porque ele não vai ter mais controle sobre essa verba, sobre esse recurso. Então ele vai procurar outras fontes de recurso. E aí nós vamos discutir DIFAL, nós vamos discutir tudo que está sendo feito aí, já está derrubando todas as substituições tributárias, né? Estamos entrando num termo mais técnico, mas é necessário. Os estados vão começar a querer arrecadar mais para poder fazer alguma coisa com esse recurso, porque o outro recurso vai ser unificado e vai ser redistribuído pelo federal. Então, assim, o cuidado vai ser grande com o imposto, principalmente, que é um assunto que sempre vem na pauta, porque paga-se muito imposto, não quero pagar imposto, tem maneiras ainda, tem benefícios fiscais, só que é bom deixar claro também que os benefícios fiscais vão cair lá em 2033, vão cair todos, mas gradativamente as coisas vão mudando e teoricamente você teria que estar preparado para isso minimamente, para não ter surpresa na hora que começar a valer o jogo. Até porque eu vejo muito, é muito comum. Eu tive loja em 96, meu primeiro negócio em 96, eu sempre falo isso. Desde 96, desde o meu primeiro empreendimento, eu ouvia do contador o seguinte: você pode sonegar do jeito que você quiser, só não sonega o que é pago no cartão de crédito. Né? Isso era uma regra. Hoje é evidente, sim, porque você circulava muito dinheiro, essa história toda. Né? Hoje não há circulação de dinheiro, ou seja, ou tudo é pagamento Pix, ou cartão de... E aí, às vezes o seller, ele esquece que o pagamento que o vendedor está fazendo é um pagamento via cartão de crédito que é reportado para a Receita, que a Receita sabe que aquela parte do pagamento foi para ele. E acho que há uns 3 anos atrás que teve que a Receita obrigou que os marketplaces fizessem essa divisão, né? Sim. E ele esquece, então ele imagina, o cliente está comprando um produto de R$100, R$80 que está indo para ele, está indo como se ele tivesse comprado um cartão de crédito de loja. E se você, sim, conversar com qualquer lojista, ele sempre vai dizer, não se sonega com cartão de crédito. E aí ele acaba caindo nessa ideia de que eu tenho, e eu já vi, né, eu presenciei várias vezes, um vendedor, e como você falou, cara, que a gente não está aqui para pôr regra, né? Sim, cada um sabe o que está fazendo. Jamais. Mas eu já vi situações em que o vendedor, ele abria 4, 5 CNPJs, um estoque só, e ele misturava o recebível com A, com B, com C. Ou seja, ele vendia pelo A, emitia a nota pelo B para poder manter aquela faixa de faturamento. Sim. E aí, no final, eu conheço o caso em Minas Gerais que a Receita pegou e falou, cara, tá aqui. Como que você vendeu X milhões e não emitiu nota? Cara, não, mas eu emiti. Não, você não emitiu. E aí, suspenderam o CNPJ em Minas Gerais, né, você sabe que ICMS da cadeia rapidinho. E ele pagou imposto. Veja, ele pagou imposto 2 vezes. Porque o fato dele ter
emitido nota fiscal por um outro CNPJ e achando que ia estar tudo bem, que a Receita não ia pegar, pegou pela movimentação financeira. E cada vez vai ser maior isso, não é? Vai porque tem o marketplace em si já tem uma obrigação acessória que são as declarações, né? Quando a gente fala de... O CTN fala de obrigação acessória e obrigação principal. Obrigação principal é recolhimento de imposto, apuração e recolhimento. Obrigação acessória é o cara fazer a declaração lá, que normalmente é o contador dele que faz. Então, assim, o marketplace já tem essa declaração, essa obrigação acessória, as instituições financeiras têm, então o cerco está fechando mais com as tecnologias, naturalmente. Não tem mais dinheiro circulando. Exatamente, o dinheiro físico também, né? O papel moeda não está circulando mais, necessariamente no e-commerce não circula. Nunca circulou. Nunca circulou. Então, esse cuidado vai ter que ser maior. Essa mistura do estoque, né, que aí vocês conseguem dar aula aqui com o sistema de vocês, mas essa mistura acontece muito. Então ele não faz um planejamento societário e nem faz um planejamento tributário. Então ele sai abrindo um monte de CNPJ porque é mais fácil para ele, mais fácil para todo mundo, mais fácil para o contador que está suportando, mais fácil para o cara que está controlando, mas nunca falam quais são os riscos, e são vários riscos que estão inerentes a esse negócio. Quando o cara mistura todo o estoque, eu brinco que ele compra água e vende coca, né? Ele compra água e vende refrigerante. Aí o cara fala, pô, você vendeu refrigerante aqui, mas cadê a compra? Nunca entrou? O cara acha que pelo fato dele ser lucro Simples Nacional, não precisa controlar estoque, né? Na verdade, o Simples Nacional tem obrigatoriedade até de fazer contabilidade escriturada, mas a maioria não faz. E nós estamos falando que de um universo de 21 milhões de CNPJs ali, né? Porque quando a gente tira os MEIs ali, 80% é Simples Nacional. Então, assim, a maioria não tem informação da empresa dele. O que é informação? Ele não consegue analisar um fluxo de caixa, ele não tem uma DRE, ele não tem um balanço. E aí é o que eu sempre falo. Aí ele peca, não é? A gente está falando muito aqui de tributário, de contabilidade, mas tudo isso que a gente está falando é sobre gestão. E aí ele peca na gestão, que é nesse controle, nesse monitoramento de tomada de decisão. Eu falo que é simples empreender. Eu falo, é só organizar, controlar e tomar a decisão. Não adianta nada você estar organizado e não estar controlado. Você está organizado, está ok. Se o meu estoque está organizado, está controlado e está tomando decisão. Porque assim, se você estiver controlado, é dado. Então você tem muito dado na mão, é importante você ter os dados na mão. E hoje um bom gestor vai fazer gestão com dado. E ele precisa de tecnologia evidente para poder administrar isso. E aí ele vai precisar das ferramentas e das pessoas certas para auxiliá-lo na tomada de decisão. Quando ele não tem isso, ele vai ficar no meio do caminho. Porque o mercado de e-commerce está crescendo todo ano. E eu falo que a gente não vai inventar um comércio a mais no Brasil, a não ser que o Brasil cresça absurdamente. Mas assim, da onde vai sair o comércio? Se o e-commerce cresce 10% em média por ano, de onde que vai sair essa venda? Do físico? Do físico, sem dúvida. E considerando que na China hoje mais de 50% já é digital e aqui a gente está falando de pouco mais de 11%. Exato. Então e é inevitável, né? É inevitável porque é um povo muito conectado, a gente está sempre no celular, aumenta o consumo pela internet, natural, né? As empresas estão fomentando muito isso, a mídia, enfim, marketing. Então, e a gente é um povo muito conectado. A maioria dos brasileiros tem um celular. Natural que esse mercado vai crescer e vai sair do físico. Então o cara do físico tem que se atentar para o digital. Então você aí que está no físico, só no físico, pode começar a pensar numa operação de e-commerce. E o cara que é do e-commerce, normalmente está indo para o físico também porque ele quer pegar o público que ele ainda não atinge, que é um público normalmente um pouco mais velho, ou um público regionalizado, né, que está ali numa região específica, e fazer esse omnichannel, né, na verdade. O cara que é do comércio, ele sabe que ele precisa de diversos canais de venda, seja físico, seja digital, seja pela internet, só pelo celular, por ligação, enfim, ele tem que ser esse cara omnichannel e ele precisa pensar nisso. Para pensar nisso, ele tem que se desapegar da operação um pouco. Óbvio que ele tem que cuidar da operação. Sim. Tem uma estrutura ali. O cara que é pequeno não consegue hoje. Ele faz de tudo, como a gente fez lá atrás. Mas naturalmente que o negócio vai crescendo, ele vai precisando de mais ferramentas e mais soluções onde ele consiga ter essa alavancagem aí. Não, e eu sempre
penso, Sérgio, que tem uma questão da escolha do profissional. Quando a gente fala, para mim, a questão tributária dentro de uma companhia, ela é o eixo principal, financeiro e tributário ali é o que se o cara não tiver disciplina financeira e ele não tiver uma disciplina tributária, isso aí ele caminha junto como dois grandes alicerces. E o que é comum muitas vezes, uma empresa que fatura aí 2, 3 milhões de reais, achar que uma contabilidade digital ou um recém-formado, nada contra, né, vai conseguir assessorar uma operação complexa de marketplace, que você tem vários canais com margens diferentes, com margem pequena, um negócio super nervoso, com mudança. E às vezes a gente até brinca, né? O cara fala, não, eu vou pagar meio salário mínimo para um contador cuidar de uma operação que fatura 2 milhões por mês, né? Que fatura aí 24 milhões por ano. Eu penso o seguinte, sempre vai ter gente para fazer mais barato. Sim. A questão é quanto você perde de dinheiro, porque quando ele está contratando o seu trabalho, ele está contratando o seu trabalho, não é só um trabalho contábil, é uma visão geral do negócio estratégico. Então, quando você está montando o seu DRE, ou você vai sentar com o seu cliente, ou uma empresa como a sua, vai sentar com o cliente e dizer, olha, cara, está errado aqui, você tem que migrar desse regime tributário para esse regime tributário em razão disso. Né? A economia é essa. Só para dar um exemplo, quando a gente começou o Magis, em 2019, lá para 2020, eu estava muito longe, ainda estava longe de atingir o teto do Simples Nacional. Mas eu comecei a fazer conta, eu chamei o meu contador e falei, vamos fazer conta. A primeira coisa que a gente viu falou, a gente tem que mudar o regime tributário agora. A economia, eu medi no primeiro ano, assim, no primeiro ciclo, né, até sair do Simples, aí não está mais no Simples Nacional, mesmo que eu quisesse, mas era impressionante, porque o custo dessa operação para a gente dava na ordem de 20 a 25 mil reais de economia por mês só pela mudança tributária, principalmente porque a gente levou em conta a desoneração da folha. Então, quando não é uma visão simples, assim, é o ICMS, ou PIS, ou COFINS. Só mudar que vai pagar menos, não é só isso. Não, é entender o seguinte, quanto pesa a minha folha, né, a minha folha de pagamento, que eu compro, uma pergunta sempre básico, né? O fornecedor, os meus principais fornecedores emitem notas fiscais que eu posso creditar esses impostos, né? Porque às vezes não está comprando lá, ele não pode acreditar. Então, não é uma coisa simples, eu vou mudar, e eu vejo isso ainda acontecendo. Eu vou mudar para o lucro real porque eu vou pagar menos imposto. Não é tão simples. Não é tão simples. Né? O cara ele tem que... Eu sempre dou algumas dicas que o cara tem que te apresentar, minimamente, os 3 cenários. Ele pega o seu cenário hoje, projetado, e ele te apresenta Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, os 3 regimes tributários do Brasil. Então, ele te apresenta essas contas e aí você toma a decisão. Porque quem toma a decisão é o empreendedor, é o empresário. Eu costumo dizer que o seu contador, o seu diretor financeiro, o seu consultor, seja ele quem for, ele é só o cara que vai te aconselhar e te alertar de riscos e oportunidades. Quem vai tomar a decisão? Quem vai tomar a decisão é o contribuinte, porque no final das contas, quando a bucha chegar, é do contribuinte. Não é do contador, não é do consultor financeiro, não é do CFO, é de quem é o contribuinte. É o empresário. É o empresário. Então, assim, o empresário precisa ter essa maturidade, né? Sair da vala do amadorismo para ter essa noção de acompanhamento. Precisa ter noções financeiras? Precisa. Precisa fazer análise de KPIs? Precisa. Ele precisa entender de negócios? Precisa. Ele precisa ter noções jurídicas? Precisa. Contábeis profundas? Tem que ter. Não quero ter, Sérgio. Eu sempre falo lá. Então esse não é o jogo para você. Então desce do ônibus e vai embora para casa. Esse não é o jogo. E não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum. Assim, a gente não pode um autoconhecimento. Não é para mim esse jogo. Então, ou você contrata alguém, ou você sai do jogo. Porque o jogo do empreendedor vai ser esse. Você vai precisar ter noções básicas, minimamente básicas, para tomar algumas decisões. E se você não tem noção básica, os caras vão te enganar. A verdade é essa. Ou nem vão te enganar. Ou você não vai ter ferramenta suficiente para tomar decisão. Então, assim, quando a gente fala neste nível com os caras, eles ficam até preocupados. Mas, assim, esse é o jogo. Porque nós estamos falando de um mercado que está
entre aspas, iniciando. Então, nós estamos falando de 10, 11, 12%, não chega a 15%. Você está nesse mercado agora? Lindo. Ele vai crescer. Você provavelmente vai crescer se você estiver controlando bem o seu negócio, gerindo bem o seu negócio, tomando decisão em cima de dados, não em cima de, né, do que eu acho, do que está acontecendo, do que falaram, do que o guru falou, enfim. Então, assim, é preciso ter profissionalismo. Se não tiver profissionalismo, vai ficar no meio do caminho. Então, não tem muito para onde correr. Não tem segredo, não né? tem muito segredo. Você vai precisar se cercar de pessoas boas e de boas informações e de bons dados para tomada de decisão. E tá bem controlado quanto a isso. Não ache que é só comprar e vender que vai resolver o seu problema e vai deixar dinheiro no final do dia no seu bolso. Eu sempre coloco que quando você é empreendedor, você faz tudo, você tá em modo sobrevivência quando você começa uma empresa, né? E eu sempre digo o seguinte, cara, se você quebrar faturando 10, 15 ou até 100 mil reais por mês, o estrago é pequeno. É uma situação. Cara, agora o cara quebrar, faturando mais de R$1 milhão, vai a casa, vai o casamento, vai a escola dos filhos, vai tudo, os bens que construiu. Tudo. E vai mesmo, né? Porque normalmente eu já vi muita situação, Sérgio, em que o empresário ele está devendo para o governo, ele está devendo para banco, e na tentativa ele vai lá e continua pagando o banco na tentativa de salvar, e cada vez tomando mais dinheiro emprestado, ele vai deixando outro. Aí ele atrasa um fornecedor, ele pega o dinheiro de um fornecedor para outro, aí ele vende um bem e ele não sabe nem a hora de parar, e ele vai aumentando o buraco de tal maneira que chega um ponto que ele fala, cara, já era. E aí o que a gente coloca dentro do Magis, né? Uma das coisas que a gente está trabalhando muito forte quando a gente fala de automação, que você falou no começo, a questão de precificação. Então, cada marketplace tem uma regra diferente. Sim. Então, a gente oferece dentro do Magis exatamente essa possibilidade de você precificar de forma automática. Porque, às vezes, acontece de você colocar um produto lá, que, por um exemplo, o Mercado Livre, na hora que você cadastra um produto, todo mundo sabe que define, naquele momento, o preço do frete. Sim. Né? Só que quando você começa a entregar aquela mercadoria, pode ser que o algoritmo entenda e fale, olha, esse celular que eu supus que fosse esse peso e essa medida, eu vi que nessas últimas encomendas suas, não, você está colocando numa caixa muito maior e muito mais pesado. Logo, ele vai lá, simplesmente altera e te manda um e-mail, no meio de 300 mil e-mails. E o cara simplesmente acaba passando batido. E aí, o que acontece? Começa a ir para um segundo estágio do problema, que é a gestão de dirigir com vidro, um papelão no vidro, ou seja, só olhando o retrovisor. Ele só vai descobrir isso meses depois, quando ele começa a entender, fala, mas eu comprei essa mercadoria, faltou, né, eu estou vendendo pra caramba, começou a vender um monte e eu não consigo pagar o fornecedor, cadê o dinheiro? Aí ele vai olhar e falar, puta, tem um erro aqui, né? Os meus 10%, 10 reais de lucro virou 20 de prejuízo. Exatamente, porque ele não tem dado. E não tem ferramenta que forneça isso para ele. Ou ele não está nem interessado em acompanhar isso. Quando eu falo só comprar e vender, o cara que vai lá, compra e coloca para vender, vendeu. Mas você vai precisar aprofundar o estudo e vai precisar ter dado para poder tomar alguma decisão. Eu costumo dizer que o cara que quando começa, ele não tem muita estrutura, né? Se ele começa do zero ali, não tem ele não tem conhecimento, não tem nada sobre, nunca fez negócio, é natural que ali o começo ele vai nessa toada, né? Meio amador e tal. Até eu digo que de 50 até uns 100 mil reais por mês, faturando, ele consegue levar no amadorismo, eu falo. Vai lá, provavelmente você está no Simples Nacional, o cara está começando mesmo e é o melhor. Está empolgado. Está empolgado, as vendas estão crescendo, ele cai num fulfillment de um marketplace da vida e começa a explodir de venda, enfim. Até aí é o que você falou. Se ele quebrar até esse número mensal ali, estamos falando de 1 milhão ano, tá ok. Provavelmente ele consegue se resolver com o banco. Vai passar uns perrenguezinhos. Vai passar uns perrengues jurídicos, ali, umas cobranças, nome sujo. Mas é até que razoável. Ele consegue solucionar o problema. Quando passa dessa marca, e eu sempre falo que é uma marca clássica, né? 100 mil mês, 1 milhão ano.
ele já precisa começar a pensar. E pelos estudos que a gente tem, é o momento que ele precisa profissionalizar mais a operação dele. O que é profissionalizar mais? Ter boas ferramentas e ter bons prestadores de serviço suportando ele ali. Boas informações, né? Informações e dados, para ele poder tomar decisão. Então, teoricamente, ele já está meio que organizado, tem que controlar bem o estoque. Já tem um RP que já faz tem um RP, ou deveria ter, porque aparece muitos lá sem RP. E RP é importante para você fazer a gestão. Então ele já começa a meio que se organizar. Ultrapassou a barreira dos 100 mil, profissionaliza a coisa. Né? Vai ter que abrir um pouco a mão da margem? Vai. A margem já é baixa no e-commerce? É sabido que é baixa. Mas provavelmente você já tem que desenquadrar do Simples Nacional. Quando a gente fala de 100 mil mês, nós estamos falando de um cara de 1 milhão e 200 anos. Que está longe daquele seu exemplo que você usou lá de 3.600, que é o Simples. Na verdade, o sublimite. Depois é 4.800, mas longe de chegar nisso. Não, até porque quando ele chega, não existe nada mais caro do que o limite do que o Simples, né? Porque você vai falar, você paga 25%. E muitas vezes eles chegam lá já falando, Sérgio, tô faturando 250, 300 mil, tô quase estourando. Falo, cara, você já deixou muito dinheiro na mesa no meio do caminho. Porque você não parou em nenhum momento. Ou você tem uma margem de 50%, 60%. Ou você tem uma margem que no e-commerce não é comum. Né? Nós estamos falando de commodity normalmente, né? Que você está disputando, não é mais, eu brinco que não é mais com o seu bairro. Quando era físico, você vendia tênis, você disputava com 2, 3 lojas que tinha no seu bairro. Porque o cara não ia comprar o tênis lá do outro. Agora, você disputa com o mundo todo, porque a China já entrega aqui rapidamente. Então, assim, natural que a margem cai, o volume aumenta. A não ser que você tenha um produto específico, uma marca própria, que ninguém pode... Enfim, mas são casos raros e que existem. Sim. Né? Sobretudo as empresas grandes que estão entrando para o marketplace. Então a disputa fica muito acirrada, principalmente com as taxas que tem envolvidas em todo esse processo, né? Igual o que você falou, numa venda lá você tem o frete, você tem a taxa de comissão, você tem a taxa de marketplace, e aí às vezes tem DIFAL, às vezes não tem, enfim, tem todo esse... E ele precisa ter esse dado na mão, e ele precisa acompanhar esse dado. Aí o cara, pô, mas como que eu vou fazer isso se eu tô preocupado com o pacote, se eu tô preocupado em ir no correio despachar, se eu tô preocupado... Comprar caixa de papelão. Exatamente, mas esse é o jogo. Esse é o jogo, tem que cobrar o escanteio lá e ir lá cabecear. É o jogo natural. Agora, o cara que chega nesse nível, pra gente fechar esse assunto, passou dos 100 mil, é o momento. Já tem que repensar a estratégia. Tem que repensar a estratégia. Tem que sentar e montar uma estrutura societária que faça sentido para o seu negócio. Tem que reestruturar a questão tributária. E a dica que eu sempre dou é: não tem como eu reestruturar a questão tributária sem reestruturar a questão societária. Se eu falar de um planejamento societário, eu tenho que falar de um planejamento tributário. E se eu falar de um planejamento societário e tributário, eu vou ter que falar de um planejamento de negócios. E quando eu falo do planejamento de negócios, eu tenho que falar de finanças. Então não tem para onde fugir. Por mais que você goste ou não, você é um excelente vendedor, você que é o cara que começou aí, entende do produto, esse é o seu canal, essa é a sua vida. E você tem que estar pensando nisso todos os dias mesmo. Pensando em qual produto novo, qual é o produto campeão, qual é o cara que eu vou comprar aqui. E eu sempre falo o seguinte, o e-commerce não tem muita diferença a única coisa que ela é digital, né? Do físico e do comércio físico. O segredo do comércio físico sempre foi, desde Jesus Cristo, comprar bem. Sim. Então você precisa comprar bem. Se você comprar bem, provavelmente você vai ter uma venda boa. E normalmente o seller, ele é um cara que ele é bom de vendas. Ele é um cara ou entende bem de como funciona o negócio. Né? Ele sabe onde está o bom fornecedor, ele sabe onde está o bom produto e ele sabe o que o cliente quer. Então, esse é o papel dele. Esse é o core que a gente fala, né? Esse é o core do negócio dele. Tá tudo certo. Mas depois ele vai ter que ter um pouquinho de molejo na questão da gestão. Seja gestão de dados, de informações e de pessoas. Eu sempre falo, ele está deixando de ser empreendedor para ser empresário. Para ser empresário, de fato. E aí, esse é o nosso principal propósito lá, que é elevar o nível de consciência profissional desse cara. Então, vai chegar esse momento que ele vai ter que começar a pensar numa estrutura societária, uma estrutura tributária, uma estrutura financeira
que seja mais profissional e que tenha condições dele alavancar e mudar de patamar mesmo. Senão ele vai ficar sempre naquela operaçãozinha dele ali, sempre no topo de coisas para fazer, de um monte de coisa que ele não está às vezes preparado ali para aquele momento. Eu sempre coloco que, dependendo do tamanho do seu negócio, você tem que se transformar num grande executivo, né? Exato. Porque um grande executivo ele tem muito conhecimento das áreas e consegue equilibrar todos esses pratos sem se desesperar. Exatamente. Né? Eu me coloco nessa posição, mas eu levei 30 anos de experiência. Todos esses erros que a gente colocou aqui, que eu cometi, provavelmente você tenha cometido. Eu também. E qualquer um grande cometeu. Né? Porque a gente sempre entende o seguinte, o cara que é muito executivo, ele nunca vai ter o negócio dele. Né? Se ele, né? Então ele vai falar, pô, eu sempre trabalhei para os outros tal, e não tem problema nenhum. Né? É o cara que fez, é o carreirista. É o carreirista. Agora, o empreendedor, ele às vezes... Por exemplo, eu já passei por perrengues por conta de ego, né? Então, eu estou vendendo muita caixa. Então, ele olha lá, ele se acha o maioral porque ele faz 1000 vendas por dia. Cara, isso é um perigo. É onde mora o perigo, porque o ego tomou conta. Eu faço 1000 vendas por dia, eu sou bom. Não. Se você faz 1000 vendas por dia, você precisa ter mais atenção ainda. Então, não dá tempo de você ir para a internet e ficar batendo no peito dizendo que você é bom. Porque o cara que faz isso... Está enganando, né? Ele tá assim, quem faz uma operação desse tamanho grande, cara, dificilmente ele vai ter o tempo todo para ficar expondo a vida dele. Eu falo assim, cara, eu faço né, eu tenho um time de marketing que vai os lá, canais e, direitinho, né, os canais que a gente é assessorado, né, assim como você, a gente vai escrever um texto, beleza? Você escreve, coloca, cara, mas quase nada da vida da gente. Sim. Então não adianta se acreditar, né? O seller às vezes vê lá o cara que fica mostrando a operação dele e tal. No final, o que ele quer é dar uma consultoria, só que uma consultoria do que ele já sabe. E aí eu coloco, né? É importante que você esteja aqui para colocar. Você vai num outro... Quando você está falando de consultoria, de mentoria, desse trabalho, você está indo não no óbvio. Você nunca vai falar... Né, a sua empresa não vai oferecer um serviço, como você vender. Você vai oferecer um serviço... Entenda, estratégico, que muda muito, porque a gente olha todo dia, e assim, o que a gente mais vê no Instagram é vendedor vendendo curso de como vender mais. E aí, quando você vai para a operação do cara, você descobre que, cara, muito cuidado, né? Muitos casos, você consegue sair do zero para $1 milhão milhão de reais em uma semana. Não existe isso, né? Eu sempre repito um mantra também, outro mantra que eu sempre repito lá nas nossas imersões, tudo. Venda é só faturamento. O lucro está na gestão. Então, assim, a venda, ela é essencial para qualquer negócio. Então, qualquer negócio que a gente for fazer, né? Quando a gente fala, parece, você tá querendo matar a venda. Não, longe disso. Eu nasci vendedor, né, do meu próprio negócio. Apesar de ser da área tributária, era o que eu vendia, né? A maior dúvida era tributária, então eu sentava na mesa e criava sempre grandes estratégias para pagar menos impostos, que naturalmente eu acabava vendendo no meu negócio. Mas assim, a venda é essencial. É igual o sopro divino para o ser humano. É essencial para a vida de qualquer negócio. Então, não existe um negócio se não existir a venda. Fato. Sim. Porém, vem a página 2 da venda. Se você vender mal, você vai quebrar. E eu sempre dou um dado lá, que eu palestrei ano passado pelo Sebrae, e a gente tinha esses dados, e eu sempre acompanho esses dados lá, até posto bastante lá no LinkedIn. Os motivos de quebra não tem venda. Não tem lá. Vendeu demais. Quebrou porque vendeu demais. Não tem. Acho que a única que quase quebrou foi a Etna, né? Quando lançou aqui. Então o que acontece? Qual que é o principal motivo? Gestão financeira. Esse é o principal motivo da quebra das empresas no Brasil. Sobretudo no e-commerce. Fala de gestão financeira, é muito interessante, Sérgio, porque e aí você junta isso ao fluxo de caixa. Sim. Porque a diferença entre quando você recebe, quando você vai pagar, então tem todo um ciclo, né? E às vezes você fala, pô, beleza, não é? Eu comprei agora, eu recebi 30 dias
30 dias para pagar. Mas se você leva 30 dias para vender aquele estoque, Sim. né? E você leva mais 7 dias, você tem um furo de no mínimo 7 dias. E aí você começa a olhar para estoque. Aí eu falo que estoque é igual ao dinheiro. Estoque igual ao dinheiro. Quando você olha para o estoque, você tem que olhar para o seu dinheiro que está ali. Às vezes a gente vai fazer a análise de estoque junto com o cliente, aí eu falo, cara, essa caneca aqui, Cláudio, essa caneca. Pô, por que você comprou 1000 canecas dessa? Tava barato? É sempre uma das respostas que a gente escuta é isso. Não, porque o cara fez um preço muito bom e tal. Falei, óbvio, é o papel do O fornecedor. único problema é que o cara não tinha mil canecas, ele tinha 100 mil e fez isso pra Aí eu todo falo mundo. pra ele, pô, mas você vende essa caneca, sei lá, você vende 50, sei lá, vende 5 por mês. Você comprou 1000. Cara, vai ficar um estoque parado aqui. Estoque parado, se estoque é igual ao dinheiro parado. Com uma taxa de juros atualmente, né? No mínimo 3%. Exatamente. Não taxa de investimento, Sim. né? Mas se você for no banco pegar um dinheiro, se você conseguir pegar 3,5% a 4% ao mês, você, né? Então, ou seja, 4% ao mês. E alguns marketplaces cobram 4% por semana. Por semana. Só que ele deixa disponível. E aí a gente sempre pergunta lá, pô, pegou dinheiro direto? Pegou o dinheiro mais fácil. O dinheiro mais fácil que está disponível É o mais caro. é o mais caro. Você está fazendo conta? Aí aquele lucro, aquele desconto... Aquela margem que você tinha num produto, às vezes de 5%, se você tomar um dinheiro desse aí que você está falando, dá 3%? Porque quando você fala, assim, as pessoas elas confundem muito markup com margem, com lucro líquido. Porque a questão toda, cara, não é um markup. Você pode pôr... Markup que você quiser. Se você quiser. O problema é o seguinte, depois que você falou, pagou, aluguel, funciona, quanto sobrou ali? Sim. Né? Qual a última linha da sua conta ali? Lá dentro dos nossos negócios, o nosso especialista lá, meu sócio, que é o Vinícius, ele fala que é o seguinte, aqui dentro do nosso negócio é proibido falar de markup. A gente proíbe falar de markup. A gente sempre fala isso nas imersões e a gente ensina o empreendedor a fazer margem de contribuição. Não o markup é importante, é um dado que você tem que analisar. E ele é um dado que eu brinco que você tem que analisar ele macro. Tá tudo certo. Fazer a análise desse... Longe aqui ter a pretensão de falar que não serve para nada o markup. Lógico que ele serve. Sim. Obviamente que ele serve, a gente sabe disso. É uma conta simplista de... É uma conta mais simples de você avaliar um KPI ali. Tá tudo certo. Mas na hora de precificar, é margem de contribuição. Que é... Na verdade, quando você fala de margem de contribuição, é o que sobra para pagar contribuir com a sua sobrevivência, né? O próprio nome já diz, né? O próprio nome já diz, margem de contribuição. O quanto aquele produto, quanto que a venda daquele produto contribui para pagar o todo, né? Então, assim, a gente fala lá que é proibido a gente falar de markup, tem que falar de margem de contribuição. Só que você pegar um empreendedor do e-commerce e falar para ele calcular uma margem de contribuição, ele não sabe calcular. Essa é a realidade. E olha que nós não estamos falando de caras pequenos que estão começando. Às vezes eu já peguei operações grandes faturando... Isso acontece muito, tá? Assim, o cara chega lá e fala, quanto fatura por mês? Faturo 20 milhões por mês. Legal. A primeira pergunta que eu faço, quanto que é o seu lucro? Quanto que é a sua margem? O cara pensou, dependendo do tempo que ele demora para me responder, eu já sei se ele sabe ou não. Se ele tem na mão ou não. Porque qualquer CEO, empreendedor, dono de negócio, empresário, que seja, ele tem que ter o número na mão. Sim. Ele tem que saber 7,49%. Saber o quebrado. Sim. Quando o cara me fala isso, você fala, esse cara tem o número na mão. Pode ser que tenha um deslize ali em alguma conta, pode. Mas se o cara te fala até o quebrado, é porque ele está acompanhando de perto isso. E não é a realidade da maioria. A realidade da maioria é markup. Markup é, comprei lá, sei lá, na 25 de março, fui lá comprar uma caneca azul. Compro por 100. Paguei 10. Vou vender por 20. É o que eu mais escuto. E aí eu falo pro cara, qual que é a sua margem? Ele, 100%. Eu falo, cara... Não, e um exemplo, você pegou um exemplo mesmo. Se o cara comprar um produto a 10 e vender a 20... Cara, no Mercado Livre, por exemplo, ele vai ter um prejuízo de 20% no final do dia. E só para você... interessante, a gente tem um cliente que fatura já na casa de muitos milhões, perto de bilhão. E ele dobrou a margem dele. A última linha... Margem líquida. A margem líquida ali na última linha, depois tudo pago, só pelo fato de duas situações. Ele precificar automático
E a gente gera um relatório que a gente chama de relatório de apuração mesmo. Então, ele traz via API todos os dados do marketplace ali via Certo. API e os impostos também, e você consegue ter uma ideia da sua margem ali naquele momento, sua margem de contribuição. E a gente criou para ele o que a gente chama um relatório de prejuízo, porque como ele cadastra muito produto, às vezes tem um erro. E aí ele tem, você tem uma ideia, ele tem uma disciplina, ele tem 2 ou 3 pessoas que ficam o dia inteiro acompanhando isso. E ele fala, tem produto que eu vendo no prejuízo. Porque o primeiro prejuízo é o menor, que eu comprei, errei na compra. Sim. E eu preciso vender, porque não é que eu vou perder a margem, eu estou perdendo o custo do dinheiro aqui, é 2%, 3% ao mês. Então, se eu ficar 4 meses com esse produto aqui, ele vai me comer a margem e vai me dar um prejuízo de 10%. Então, ele falou, eu tenho um produto que eu conscientemente, porque eu sempre coloco isso, não tem problema de você vender no prejuízo, você precisa ter consciência de que você está fazendo. É isso. Né? Falar, eu tenho consciência, porque eu tenho aqui R$1 milhão parado no meu estoque e eu quero trazer esse produto, já perdi mesmo, já tomei o prejuízo, já fiz errado. Tá tomando a decisão. Agora, quanto vai ser prejuízo? Cara, se eu coloquei 1 milhão e eu vou só recuperar 800... Paciência, se não der para recuperar 800, vou recuperar 700. Paciência, o erro já foi feito. É assumir que errou. Assumir que errou. E aprender, né? Mas aí é uma dificuldade do empresário. Aí eu digo nem só do cara que está no e-commerce, é do empresário. Por quê? É difícil para a gente assumir, né? Que tá perdendo ali. Fala, pô, tô perdendo aqui. Você olha aquela linha, você fica maluco. Eu dou sempre o exemplo que eu visito muita operação, né? Eu visito muitas operações. Então eu chego lá na operação, falo pro cara, e essa mesa aí? Essa mesa, comprei, aí não sai mais, tava saindo lá, vendendo bastante e tal, não sai mais. Falei, tá bom, entendi. E eu já sei que ela tá é um produto que tá no cantinho, já tá meio empoeirado ali. Aí eu falo pra ele, tá, mas e aí, qual que é a decisão? Você tá controlando isso bem? Vamos jogar fora? Vamos doar? Porque até pra doar você vai pagar imposto. Cara, você precisa tomar uma decisão. E a decisão, às vezes, é difícil de ser tomada, que é a maior decisão que o empresário precisa tomar é: perdi. Aqui eu perdi. Queima essa mesa. Põe no mercado. Vende. Põe dinheiro no caixa de novo. Compra seu curva A de novo. Entende? Vai lá, põe dinheiro no caixa. Compra o seu curva A. Faz esse dinheiro girar. Assume que perdeu. E é difícil isso para quem é empresário. Assumir que perder dinheiro para o empresário é quase nulo. Mas de vez em quando você vai ter que assumir, cara, que foi uma estratégia que eu tomei errada, ou o mercado mudou, aconteceu alguma coisa, né? E se você estiver acompanhando isso de perto, todas as informações e os dados, né, repetidamente falando aqui, você vai falar, não, aqui não tem jeito, que é o caso que você citou. O cara já sabe que tem um custo de gestão daquele estoque, tem custo de pessoa, tem custo de espaço, tem custo de tudo. Eu falo pro cara, às vezes, o dinheiro que você estava perdendo aqui é esse espaço aqui. Cara, esse espaço custa dinheiro. Você paga um aluguel aqui, você paga gente, você paga sistema para monitorar tudo isso. Então, assim, não faz sentido. Você precisa ter essa noção, essa maturidade e essa consciência para tomar essa decisão e falar, não, vou vender, queimo, coloco o dinheiro no caixa e vamos girando. O negócio é esse. Eu conheço um varejista, um grande varejista, que basicamente, e aí imagina, grande varejista que aperta o fornecedor até o ponto. O jogo para ele é muito claro. Começa a vender o produto, na hora que o produto para de vender, ele vai baixando o preço, não interessa. Aqui, ele vai lá dar desconto de 5%, não vendeu de 10%, não vendeu de 15%, não vendeu de 20%, não vendeu de 30%, até começar a vender. Na hora que ele começa a vender, ele chama o fornecedor lá e fala, beleza, você quer continuar fornecendo o produto e não vendeu. Sim. Né? Mas ele toma uma decisão racional em cima disso. Então, é a mesma situação. E eu vou até falar mais, Sérgio. Tem situações que vale para baixo, pode valer para cima. Porque tem hora que não é só baixar o produto. Sim. Eu tenho um produto que eu giro 100 peças por mês. Chegou no começo do mês, eu só tenho 20, eu sei que vai... Às vezes, aquela hora, você fala, cara, eu não preciso vender tudo agora. Eu vou aumentar o preço desse produto. Eu, quando estava no e-commerce, por muitas vezes, eu testava o produto. É lógico, vai vender, cai a demanda. Sim. Só que uma semana depois ela volta. Então, o que eu fazia? Eu tive produto, para você ter ideia, que na época eu vendia R$799
E aí, de 799, 999, 1099, 1299, chegou a 2.999 de 799. Porque chegou uma hora que eu fui, cara, tem demanda, tem demanda, tem demanda. Oferta e demanda. E aí a minha margem foi lá para a lua e tinha ponto. Eu falei, cara, não adianta, eu vendo X produtos, X canecas por mês, meu fornecedor não vai entregar. Cara, não adianta. Esse é um outro problema que Né? precisa ser avaliado. O cara quer comprar porque está com preço bom, o fornecedor está... Só que o mercado vai assumir, você vai conseguir tomar essa fatia de mercado, isso é um ponto. Outra coisa, o seu fornecedor vai aguentar se você começar a vender muito. Esse é outro ponto. E é tudo ponto de gestão que ele vai precisar avaliar. E a questão do preço, a gente sempre fala lá, a gente volta lá para o plano do negócio. Eu falo que os caras do e-commerce, eles falam assim, eu falo assim pro cara, quanto que você vendeu esse mês? Vendi 80 mil. Legal. E o mês passado? Não, mês passado eu vendi 150 mil. Falo, legal. E o mês que vem? Vai vender quanto? Não faço sei. ideia. Eu falo, como que você não sabe? É porque você não sabe que acontece isso. 80, 150. Aí você vem aqui com a narrativa de... o mercado tá ruim, o mercado tá bom, que tá bom pro varejo, que tem que esperar não sei o quê, a sazonalidade. Cara, você precisa montar um plano de negócio, você precisa ter uma meta. Não, até, Sérgio, tem um outro ponto, né? Que o cara fala, eu quero vender 1 milhão. Aí você fala, tá, beleza, você tem estoque para vender 1 milhão? Não tem. Aí você fala, não, esse é o seu sonho? E vai mais nessa... Eu preciso vender 1 milhão. Não é que eu vou vender, eu preciso vender 1 milhão para pagar minhas contas. Aí você pergunta, mas você tem estoque para vender 1 milhão? E a gente faz um exercício lá bacana, quando os caras vão na nossa imersão, fala assim, normalmente uma DRE ela vai começar com uma receita de vendas, receita bruta de vendas. E a receita, a maioria das vezes vocês estão ligados nesse número, né? O vendedor está ligado nesse número. É uma métrica emocionante. Emocionante, de ego, de vaidade, que eu falo que e aí quando ele vende muito e o ego toma conta, é a métrica do boteco, né? Vamos tomar uma, ele fala, tô faturando não sei quantos milhões lá no meu e-commerce, mas nunca fala de lucro, né? Nunca fala de lucro. A gente faz um exercício lá que é assim, vamos fazer o seguinte, quanto você quer lucrar? Vamos fazer a prova dos 9? A gente vai voltar para a linha margem líquida. Vamos definir a margem líquida. Através dela, a gente vai fazer um exercício de será que você tem capacidade estrutural e maturidade profissional para fazer esse resultado? Porque você quer lucrar um X. Só que o seu negócio será que vai ter condições? E aí a gente faz o inverso. Define a última linha e depois vai para a primeira linha. Quanto você precisa vender para lucrar e colocar esse dinheiro no bolso? Então o cara às vezes não tem nem meta de venda. E aí quando ele não tem a meta de venda, ele não consegue fazer isso que você fez com o seu produto. Que é o quê? Cara, deixa eu falar. Eu planejei, eu tenho 100 canecas dessa no estoque. E eu me planejei para vender 10 por mês, né? Hipoteticamente falando. Bateu dia 10, você vendeu 10 e você sabe que não vai ter mais. Se você comprometer seu estoque, você faz o seguinte, se você está acompanhando o dado, aumenta o preço. Porque imagina, você aumentar 10% no preço final, quanto vai refletir ali? Às no vezes, resultado líquido. Mais 1%, 2% na sua última linha ali, facilmente. Exatamente. Agora, ele não consegue fazer esse tipo de controle. Porque não tem ferramenta, porque não tem dado. Não olha para isso, nem sabe que não sabe, né? É o não sei que não sei. Ele nem sabe. Então, é importante ter esse movimento, ter esses canais para ele assistir e começar a ter esses insights de gestão mesmo, para ele começar a melhorar a operação dele, né? Melhorar o dia a dia para ter mais resultado mesmo. E no final do dia, eu brinco que eu ainda não encontrei um e-commerce sem fins lucrativos. Eu ainda não encontrei. Normalmente, todo mundo no final do dia quer colocar um dinheiro no bolso. E todos esses insights, todos esses conteúdos, parabéns até aqui pelo podcast, é importante para que o seller consiga entender que o jogo tem que ser profissional. Se ele não entender que o jogo tem que ser profissional e que ele precisa se dedicar para isso, estudar, dedicar tempo e energia, não é só dinheiro, tempo e energia para isso, ele não vai sair do mesmo jogo amador que ele começou. Não, e eu acho, né, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas eu acho que o mais importante, acho que para muita gente, para mim foi um dos episódios mais interessantes no sentido de que a gente conseguiu entender, falar muito mais de gestão, da importância de tecnologia, da importância de entender
um nível acima, né? De Sim. não ficar focado em vender, é muito bom. Eu acho que isso vai despertar, vai deixar muito seller assustado, muito Sim. vendedor vai estar aqui e falar, opa, pera lá, eu tô nessa daí. Para alguns vai falar, besteira, é balela. É balela, tudo e bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, a gente não tá Cada aqui um no seu momento. A gente não está aqui para vender curso, né? A gente está aqui para levar conhecimento e eu garanto que, né, a gente eu não me considero a pessoa mais inteligente ou a única pessoa certa, então, mas na verdade a gente está aqui aprendendo. Aprendendo, né? Então, e a experiência que trouxe a gente aqui, nos colocou nessa posição, é uma experiência, pela experiência do dia a dia, né? Sim. Como eu disse, tenho mais de 30 anos de experiência como empresário, de fato, com muitas pessoas trabalhando nas empresas que eu tive. Então, a ideia hoje é trazer à luz um assunto muito importante. E eu queria que, Sérgio, que você falasse um pouco mais sobre o seu negócio e como você pode ajudar um seller, né? Então, assim, como que um seller que está ouvindo a gente agora fala, cara, eu preciso falar com esse cara, talvez valha a pena um bate-papo, eu preciso tomar um café para entender um pouco mais sobre isso e esse cara pode me salvar. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu negócio, como quem está assistindo a gente, se quiser falar com você, o seu LinkedIn que eu acompanho, tem muita informação legal, né? Você está aqui exatamente por uma publicação que você fez lá, e eu conhecia, e falei, você precisa ir lá para conversar. E aí eu queria que você falasse, pessoal, como que um vendedor que está passando por esse momento, ou está em dificuldade, ou não quer ter essa dificuldade, pode te encontrar e como você pode ajudar. Tá, vamos lá. Bom, encontrar Agora Deu Lucro, site, né? agoradeulucro.com.br, vocês vão entrar lá, vai ter as nossas imersões lá. Eu acho que o melhor canal para você que está nos assistindo, para você que acompanha o Magi 5, o melhor canal para você entender os nossos serviços é fazer a nossa imersão. E nós estamos falando uma vez por mês, a gente faz aqui na Avenida Paulista, né, próximo daqui. A gente fica um dia inteiro lá falando sobre gestão de fato, né? E assim, eu sempre costumo dizer lá que a gente não fala o que a gente leu no livro ou o que a gente viu alguém falando. Não, a gente fala exatamente da realidade do que a gente já aplicou e do que a gente já viu os mais de 400 clientes que a gente tem na base hoje aplicando. Então, é uma troca, é um aprendizado, mas é um dia inteiro ali falando sobre financeiro, sobre estrutura organizacional, sobre plano de negócios, sobre tributário, sobre benefícios fiscais, sobre fluxo de caixa, sobre precificação, sobre gestão de estoque, enfim, todos os assuntos, gestão de pessoas, todos os assuntos que impactam na gestão do dia a dia do cara. Eu brinco que a nossa prestação de serviço ela tem um fiozinho em cada área lá da operação de um e-commerce. Então, eu acho que é o melhor canal para quem quiser. Entra no site da Agora Deu Lucro. Nós estamos falando que é R$ 199 para passar um dia inteiro lá. Eu brinco que é só o coffee break lá já pagou. Mas vai fazer networking com outros donos de e-commerce, né? Com outros caras que estão na mesma situação, enfim, com diferentes tipos de segmentos ali. Então, é exatamente isso que a gente ajuda. Ajuda no dia a dia e na gestão. Qual que é a ideia, o objetivo principal? Que no final você consiga ter dados suficientes para tomada de decisão e tenha lucro, né? Então o Agora Deu Lucro, né? Não é à toa que tem esse nome. Não é à toa que tem esse nome. Por quê? O maior desafio do comércio eletrônico no Brasil é ter lucro. E se você desconfia de que tá faltando dinheiro, eu tô trocando figurinha, né? Que dizem no mercado. Tô pedalando aqui, tô pegando empréstimo a custo alto para pagar conta, ou pegando cheque especial. A antecipação do Mercado Livre todo dia, né? Toma cuidado, porque provavelmente, e assim, uma pergunta que sempre tem lá pra gente, quanto que é a margem normalmente dos e-commerce? Depende do produto, depende do segmento, depende de muita coisa. Mas estamos falando ali de 2% até 15%, em média, né? Tem cara que tem produto que 70% tem, mas são raras exceções. Comércio por si só a competitividade é maior e a margem é baixa. Então assim,
Eu acho que se você for lá se inscrever, vai lá um dia com a gente, sai da operação um dia. Eu sei que é difícil, mas sai da operação um dia. A gente vai tentar ajudá-los a entender um pouco mais sobre a gestão e ajudá-los a ter uma lucratividade maior. Eu acho que esse é o principal insight que eu posso dar para o cara aqui. Nos encontrar nas redes sociais. Quem quiser me seguir também no LinkedIn, o Cláudio me achou no LinkedIn. Eu sou bem ativo no LinkedIn, no Instagram muito menos. A minha rede social principal é LinkedIn. Eu posto muito sobre conteúdo sobre e-commerce, naturalmente, porque eu estou nessa posição de CEO do Agora Deu Lucro. Porém, eu também posto conteúdo sobre negócios e sobre macroeconomia, enfim. Eu gosto de postar bastante lá sobre esses assuntos diariamente. Pode me acompanhar lá e se tiver alguma dúvida pode me chamar também no direct ali, enfim. Legal, Sérgio. Obrigado pela sua presença. Acho que foi um papo, fluiu muito aqui. A gente falou de muitos assuntos, mas sempre como ponto central essa questão mesmo da gestão do negócio, né? Mas eu queria fazer um convite para o vendedor, para o seller, se buscar profissionalização. Se acha que está difícil hoje, não viu nada, o ano que vem vai ser mais difícil, no outro ano vai ser mais difícil, e a cada ano que vai passar vai ficar mais difícil ainda. Então, essa questão do amador, vendedor amador, não vai ter espaço nos próximos 3 ou 4 anos. E não precisa ser grande. A questão você pode vender muito, ser grande e ser amador. Você pode vender pouco e não ser amador. O que você precisa buscar agora é se tornar um bom gestor desse negócio. Esse é o que vai sobreviver. Então, agradeço a audiência. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sérgio, cara, agradeço demais. Se você quiser dar um último recado, fica à vontade. É isso, só agradecer o convite aqui. Valeu, obrigado. O papo foi muito bom, né? O antes aqui também foi muito bom. Já praticamente 2 podcasts aqui a gente fez. Mas fico à disposição. Quando precisar, só chamar e tamo lá. O nosso principal propósito é elevar o nível de consciência profissional do seller e vamos lucrar todo mundo junto para fazer um país melhor.